creches e asilos. Realmente estava modificado. Pelo menos era o que pensava, o que dizia, o que desejava. Mas a reforma é obra de toda uma vida e não de apenas algumas decisões. É necessário perseverança e disciplina, o que se aprende com o tempo e muito trabalho. Erasmino mostrou-se com o tempo um excelente doutrinador, tinha palavra fácil e agilidade para conversar com os desencarnados. Conhecia agora a doutrina espírita e não se fazia de rogado quando aparecia uma tarefa para fazer. Integrou-se dessa maneira a um grupo mediúnico. Fora indicado pelo mentor da casa como doutrinador. Encontrava-se satisfeito, tranquilo intimamente. No fundo, depois desse tempo todo, havia esquecido da Umbanda, de pai Damião e de vovó Catarina. Eram novos tempos. Novos trabalhos. Mas no plano espiritual, a tarefa começada um dia na tenda de pai Damião e vovó Catarina, não havia chegado a termo, embora o tempo houvesse passado. Os bondosos espíritos haviam procurado o concurso da casa espírita onde agora Erasmino estava se integrando e para lá conduziram o antigo verdugo do nosso irmão, a fim de ser esclarecido. E como a vida nos dá lições belíssimas e preciosas em suas voltas tortuosas. Reencontro com o passado. Achava-se Erasmino certo dia, num trabalho mediúnico quando deparou com um companheiro de difícil doutrinação. Passaram-se meses e meses e não conseguia definir a problemática do companheiro espiritual que visitava aquela reunião espírita. Apesar de todos os seus argumentos, não conseguia convencê-lo de sua situação espiritual. Orou e rogou recursos do alto. Mas a doutrinação prosseguia, fatigante, arrastando-se por vários meses. Passou um ano e o espírito não desistia de seu intento. Meu irmão, me conte o que o leva a tamanho ódio contra o companheiro que você diz perseguir. Não terá você, porventura, falhado igualmente em seu passado espiritual? Diga-me, por Deus, qual o nome desse infeliz a quem você persegue? O que lhe fez o coitado? Entre gargalhadas e deboches, o espírito permanecia preso às recordações do passado, ao ódio e ao desejo de vingança. Você não sabe o que ele me fez, falava a entidade. Ele não merece ser ajudado. Então, conte-me o que lhe fez esse companheiro, meu irmão. Meu irmão, que nada, respondia o comunicante, você nem imagina como sofri nas mãos do celerado. Encontrávamos-nos em situação invejável em país da Europa, começou a falar o obsessor. Eu era pai de 3 lindas meninas e ele, o infeliz, repartia comigo o trabalho, que nos rendia imensa fortuna. Ninguém desconfiava do que fazíamos. Ele era jogador afamado e certo dia, depois de apostar tudo que tinha, correndo o risco no jogo, perdeu a fortuna. Vendo-se em desespero, começou a arquitetar um plano diabólico para recuperar-se do ocorrido. Traficávamos escravos para terras longínquas e nem nos importávamos com a desdita daquelas bestas. Mas eu não sabia da desgraça que estava para se abater sobre a minha família. O famigerado, que se dizia meu amigo, aproveitou uma viagem que fiz para outro país e fez negócio com um rico senhor que partia para além-mar. Enganou minha mulher e minhas filhas e a pretexto de levá-las até onde eu estava, vendeu-as ao senhorio que o admitiu também na tripulação da caravela. Quanto mais o espírito falava, mais Erasmino parecia transportado à história. Visualizava cenas da desdita do espírito comunicante. No fundo, passou a compreender o seu desejo de vingança. O espírito continuava a narrativa. Só mais tarde no navio minha mulher surpreendeu uma conversa entre os 2 negociantes da infelicidade alheia e acordou para o acontecido. O senhorio tentou a todo custo romper as defesas morais de minha mulher e da minha filha mais velha, não conseguindo depois de todos os esforços que empreendeu, entregou-as à tripulação da caravela para que abusassem delas. Seu sofrimento deve ter sido infinito. Até que morreram depois de noites e noites de sofrimentos morais nas mãos daquela corja de homens estúpidos e marginais.
Minhas outras 2 filhas foram vendidas como escravas e cortadas as suas línguas para evitar que falassem. Uma delas quase veio a morrer, não fosse a bondade de uma negra que a salvou da situação, dando-lhe algumas ervas para mastigar, o que lhe aliviou as dores. As 2 se consolavam, pois ambas eram prisioneiras. Ocorre que uma era negra e a outra branca, mas inutilizadas com a desgraça que lhes sobreveio. Quando eu soube do acontecido, quase morri de desgosto. Desfiz-me de tudo que me restava para sair à procura de minha família. Era o fim para mim. O desgraçado escapou e jurei vingança. Só quando morri é que fui descobrir toda a verdade a respeito e comecei a perseguir o infeliz. Contratei outros espíritos para me ajudarem em minha sede de vingança e agora você intenta me demover de meus objetivos. O espírito contava sua vida e todos ouviam com imenso respeito pela dor do companheiro que sofria há séculos, pelo ódio que trazia no coração. Erasmino emocionou-se ao extremo e pediu socorro aos imortais quanto ao caso, pois se encontrava impotente para dar conselho ao irmão sofredor. Sua dor era realmente procedente. Como falar-lhe, demove-lo da vingança cruel se ele mesmo, sendo doutrinador, estava condoído da situação? Gostaria intimamente de saber quem era aquele que promovera tamanha desdita na vida de uma família. Quem poderia ser o celerado que tanta desgraça espalhou ao longo do tempo? Rogou ao alto o recurso necessário para continuar a doutrinação, quando se manifestou uma entidade numa das médiuns da casa, a qual falou amorosa. Meus filhos, Deus abençoe-nos os esforços de trabalho no bem. Muitas vezes em nossas experiências passadas, temos semeado a dor e a maldade pelos caminhos por onde andamos. Temos aprendido os conceitos do eterno bem, mas não os vivemos e mesmo depois de séculos de experiências dolorosas, continuamos a abrigar em nosso íntimo os desejos inconfessáveis, a violência disfarçada e os fantasmas da intolerância e do preconceito, os quais no passado foram motivo de quedas dolorosas. É hora de refazermos nossas pegadas nas areias do tempo. É hora de recomeçarmos nossa jornada sem nada perguntarmos, sem nada exigirmos da vida, mas doando-nos em tarefas de amor e de paz. Semeemos as sementes da bonança e aprendamos a perdoar incondicionalmente, até que nossas almas tenham aprendido o significado do verbo divino, amar. Várias e várias vezes havia se repetido a visita do companheiro espiritual e a história que ele contava se desdobrou em mais 2 encarnações, nas quais ele se vira vítima da mesma pessoa em circunstâncias semelhantes. Sempre a mesma entidade orientadora estava presente no final da comunicação, dando suas lições preciosas de amor e fraternidade. Certa vez, um dos médiuns presentes na reunião conseguiu ver os reflexos luminosos em que se envolvia o elevado comunicante espiritual e descreveu a cena, com emoção que contagiou a todos. Era um espírito muito elevado e parecia estar ligado ao doutrinador, que era Erasmino. Ele sentiu-se satisfeito com a presença espiritual, mas não conseguia tirar da cabeça o caso do espírito sofredor, que há mais de 1 ano visitava a reunião mediúnica, sem que ele conseguisse por termo ao caso. Além disso, Erasmino fixou na mente que gostaria de conhecer o responsável por tamanha desdita da criatura. Deveria ser alguém que, embora encarnado, destilasse veneno e ódio, talvez, identificando-o, poderia prevenir quem estivesse envolvido com ele, evitando que fizesse novamente, no presente, o que fizera no passado com aquela entidade que se manifestava. O tempo foi passando, e a história desdobrava-se nas palavras do espírito comunicante, que, a cada mês, trazia um aspecto mais aterrador ao drama que vivera. O doutrinador já estava comovido ao máximo com o caso e aprendera a amar profundamente o comunicante sofredor. Já não conseguia dormir direito. Agora sonhando com as cenas de desespero no navio, a morte da filha e da esposa do companheiro e o destino infeliz da outra filhinha dele. Orava cada vez mais insistentemente pedindo ao alto que o auxiliasse,
revelando-lhe o causador de tamanha desgraça. Queria conhecê-lo de qualquer maneira. Resolveu então pedir ajuda da elevada entidade que, sempre após a comunicação do infeliz espírito, vinha em auxílio para trazer o lenitivo, através de mensagem confortadora. Certo dia, durante a reunião de doutrinação ou desobsessão, Erasmino teve uma oportunidade de conversar com o elevado mensageiro. Ele lhe disse que lhe daria a oportunidade que pedira na próxima reunião, mas que continuasse em prece, pois seria necessário muito equilíbrio para continuar seu trabalho após a revelação. Todos estavam na expectativa. Prepararam-se intimamente e nunca a reunião se mostrou tão produtiva quanto naquela noite. O espírito comunicante disse que não voltaria mais e que estava agora aliviado por poder contar a sua história. Não havia mais rancor em seu coração, pois um espírito elevado havia esclarecido a respeito de muitas questões que ignorava. Todos choravam, pois aprenderam a amar aquele irmão. Erasmino estava profundamente abalado pela comovente história que acompanhou durante mais de um ano. Chorava de emoção quando resolveu perguntar ao companheiro que se despedia se ele poderia identificar o causador de todo o seu mal, da sua infelicidade. O companheiro olhou para o doutrinador e perguntou: "Você quer mesmo saber de quem se trata?" "Sim, meu irmão, afinal nós estamos encarnados e ele também. Será de muita utilidade que saibamos, para que possamos ajuizar melhor e até, quem sabe, prevenir quem de direito, para evitar que tal pessoa repita com outro o que fez com você em mais de uma encarnação." "Mas eu mudei, meu senhor, acho que não devo falar mais sobre isso." "Eu insisto, meu irmão, eu insisto, por favor." O espírito, através do médium que lhe dava passividade, respirando fundo, disse para Erasmino: "Foi você, meu senhor. Foi você." E retirou-se do médium para não mais voltar àquele núcleo de atividades. Erasmino ficou semi-paralisado com a revelação. Todos ficaram boquiabertos, mas o trataram com muito carinho e deram-lhe o apoio necessário para que superasse o choque. A reunião terminou e Erasmino retornou ao lar com a ajuda de companheiros. Por alguns meses não voltou à casa espírita. Estava realmente abalado com o que ouvira. Desejou tanto saber a verdade a respeito do passado daquele espírito e quando soube que fora ele o causador de tamanha desgraça, abalou-se profundamente. Abateu-se o seu espírito. Precisava repensar a sua vida. Pensou que estava tudo resolvido a respeito de si e agora o passado viera à tona novamente. Não sabia o que fazer. Estava verdadeiramente perdido. Trazia uma cota de culpa, um processo mal resolvido de seu passado espiritual. Embora o espírito houvesse perdoado, não se perdoara ao longo do tempo. Cobrava-se intimamente, inconscientemente. O passado rompia a proteção benfazeja do tempo e ressuscitava. As reuniões mediúnicas foram uma espécie de psicoterapia espiritual, só que ele também estava sendo tratado e não apenas o perseguidor que, afinal, se mostrou o perseguido. Quanto a este, tinha se libertado da situação, aprender a perdoar. E Erasmino? Será que se perdoaria? Para isso a doutrina espírita oferecia imensos recursos. É uma doutrina de otimismo, uma doutrina que além de ofertar oportunidades e possibilidades imensas, esclarece quanto a determinados problemas do destino, da vida e do sofrimento. Traz a resposta para todas as dúvidas e proporciona ilimitados métodos de refazimento, pela dignificação da vida, pela valorização das experiências, pela expansão da consciência espiritual. Dependia de Erasmino qual atitude tomar ante os acontecimentos. Precisa refletir intensamente. As estrelas de Aruanda. Paulo entrou em cena novamente. Convidou-o para ir a uma reunião mediúnica na qual teriam a oportunidade de ouvir a palavra de elevado mentor da vida maior, que lhes falaria no dia seguinte, na sede da casa espírita. Depois de muito relutar, Erasmino cedeu a convite de Paulo e no outro dia, partiam rumo ao centro. Após alguns meses afastado das atividades,
Erasmino foi recebido com muita alegria e afeto por parte dos trabalhadores da casa. Todos se confraternizaram com ele. Estava mudado. Muito mudado. Mais manso, mais humilde e pensativo, perdera aquele porte altivo e abatera-se intimamente. Agora mostrava-se mais comedido em suas palavras, em seus posicionamentos pessoais. Levara consigo a mãe querida, que sempre estava ali presente para auxiliá-lo como e quando necessitasse. Quando ia iniciar a reunião mediúnica, pediu a ela que esperasse do lado de fora até que terminasse, pois a reunião era fechada e sua mãe não participava das atividades da casa, portanto, não poderia entrar. Ela ficou num banco na recepção e não se importou com a situação. Permaneceu em prece ao seu pai maior, pedindo pelo filho amado. Minutos depois, a porta se abriu e foi chamada a entrar. Assustou-se com o chamado, mas entrou e foi conduzida a uma cadeira ao lado do filho. Um espírito se manifestou à evidência de um dos médiuns da casa e pediu que a chamassem. Leram uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de alguns comentários, fizeram as preces e colocaram-se todos à disposição da espiritualidade amiga. Ouviram as mensagens esclarecedoras do mentor da casa e de vários outros companheiros e a seguir, o próprio mentor falou. Estamos hoje recebendo a visita de elevada entidade do plano superior. Dentro das possibilidades teremos a sua palavra amiga. Gostaríamos que todos a gravassem na intimidade de seus corações. Preparando-se para a visita sublime, todos se irmanaram nas vibrações para propiciar clima psíquico adequado para o visitante. O ambiente extrafísico estava envolvido em suave luminosidade azulínea com reflexos dourados e fluidos balsamizantes caíam sobre todos, emocionando-os com as vibrações amorosas. Erasmino sentiu a aproximação da entidade elevada e entregou-se às suas irradiações dulcíssimas. Reconhecia que era o mesmo espírito que se manifestava no médium da casa, ao findar das reuniões de desobsessão que ele dirigira antes. A elevação do ambiente era perceptível a todos. A suavidade da entidade levou os médiums a tal estado de elevação da consciência que eles se sentiram realmente em estado de êxtase. Todos esperavam que a entidade se manifestasse através do médium que recebia as orientações do mentor da casa. Os médiuns videntes puderam vislumbrar restes de luz do espírito comunicante. Mas a entidade superior passou pelo médium que julgavam mais adequado para a comunicação e dirigiu-se para perto de Erasmino. Mas afinal, ele nunca dera passividade. Não poderia ser ele. Envolvido em intensa luz, Erasmino deixou-se ficar sob a proteção do visitante das esferas mais altas. Todo o ambiente estava preparado, os médiuns e o dirigente da mesa mantinham a vibração em harmonia. Leve tremor percorreu o corpo de Erasmino e seu semblante foi aos poucos modificando-se com o envolvimento espiritual. Perdeu a consciência de si mesmo e foi transportado em desdobramento a uma região belíssima do plano superior. Era uma cidade de flores. Rios e cachoeiras estavam convivendo perfeitamente com as construções singelas, enfeitadas por trepadeiras e flores perfumosas. Era um vale profundo, rodeado de montanhas altaneiras e verdejantes. O ar trazia o perfume de rosas e alfazemas, balsamizando o ambiente espiritual, que estava cintilando com os reflexos de formoso arco-íris, que enfeitava o céu de um azul intenso. Tudo era harmonia. Tudo era belo. As construções pareciam haver sido estruturadas em material semelhante a cristal. E as cachoeiras e rios e lagos pareciam refletir a beleza do Éden. Mas não era o Éden. Crianças de todas as raças corriam pelo vale em alegria indizível. Espíritos operosos pareciam se ocupar com atividades as mais diversas e caravanas chegavam e partiam em direção à crosta, levando bálsamo e consolo, lenitiva e esperança. Alheio ao que se passava na reunião mediúnica, Erasmino deixou-se envolver naquele clima superior de imensa beleza e paz. Afinal, era seu primeiro desdobramento inteiramente consciente.
Queria aproveitar e retemperar-se nos fluidos balsamizantes da colônia de espíritos bondosos. Aproximou-se dele um espírito de uma mulher de feições belíssimas e de cor negra. Uma aura suave envolvia. Erasmino perguntou-lhe: minha irmã, por favor, poderia me dizer onde me encontro? Em que região paradisíaca estamos? Porventura, é alguma região de nosso lar? O espírito sorriu-lhe na alegria que lhe era peculiar, disse-lhe: o nosso lar, meu filho, é tudo isso aqui, onde Deus nos abençoa com o seu amor e com o trabalho do bem. Você veio visitar-nos, queremos que seja bem-vindo e se sinta em casa. Este é o lar de nossos antigos afetos. Você está em Aruanda, a terra do infinito. Na terra, no ambiente da reunião mediúnica, ninguém desconfiava do desdobramento de Erasmino. Ao cabo de alguns segundos após o envolvimento de intensa espiritualidade, a entidade superior acionou as cordas vocais do médium Erasmino e falou com a simplicidade dos grandes espíritos. Deus seja louvado, meus filhos. Sarava os filhos da Umbanda e sarava os trabalhadores do nosso Pai Oxalá. Vovó Catarina, a nossa querida Eusália, agora falava por intermédio de Erasmino. Para espanto de todos, a preta velha deu a maior lição de moral que todos haviam escutado nesses anos todos de atividades mediúnicas numa casa de orientação kardecista. Na singeleza de sua linguagem, deu o seu recado enquanto Erasmino espírito estava retemperando-se em meio às estrelas, nos céus de Aruanda. A partir daquele dia, contou aquele agrupamento com o apoio de mais uma mensageira do Senhor. Embora alguns achassem diferente o seu palavreado, numa coisa todos concordavam: sempre que as coisas estavam difíceis, sempre que precisavam, a bondosa entidade, desafiando as pretensões de muitos que se julgavam os donos da verdade, estava ali, pronta para auxiliar, disposta a servir em nome do eterno bem. Erasmino, agora de volta às atividades, recebia com carinho as vibrações da elevada companheira espiritual, enquanto permanecia atento, estudando e defendendo os princípios espíritas, conforme codificados pelo insigne mestre Allan Kardec. Mas não ignorava o que ouvia na acústica de sua alma, o hino que lhe repercutia no espírito. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Só pra não se lembrar dos tempos do cativeiro. Só pra não lembrar dos tempos de cativeiro. Era o cântico dos antigos escravos com os toques cadenciados dos tambores de Angola. Dança das luzes. Após as atividades a que eu me dediquei, guardava na alma os ensinamentos simples daquelas almas elevadas. Não existia em minha alma nenhum resquício de preconceito. Aprendi que, no trabalho do bem, ninguém detém a verdade absoluta e para tudo existe uma explicação. As atividades dos nossos irmãos que se apresentam como pretos velhos, caboclos ou sob outras formas perispirituais, devem ser analisadas com mais carinho. Sua roupagem fluídica pouco importa, diante dos fatores morais. Aprendi que, mesmo me afinizando com as tarefas realizadas num centro de orientação espírita, não poderia desprezar aqueles irmãos que tinham tarefas em outros campos espirituais. Meditava a respeito dessas questões quando meu mentor aproximou-se de mim falando: Ângelo, acredito que agora você está apto a estudar com maior clareza outras manifestações da religiosidade do nosso povo. As lições de fraternidade estão firmes em seu espírito. E agora eu sei que no universo nada é absolutamente igual. Podemos estar a serviço do Pai, mas podemos também estar trabalhando de formas diferentes, em departamentos diferentes, mas levando a mesma bandeira, o amor e a caridade, com o respeito por aqueles que não pensam como nós, mas trabalham para o mesmo Senhor. A noite estava radiante quando observávamos da nossa colônia espiritual. Éramos felizes por participar de todas essas oportunidades que a bondade de Deus nos concedia. As estrelas salpicavam o céu, convidando-nos a refletir nas lições da vida.
Uma cometa rasgava o espaço em direção a outras regiões do infinito. Veja, Ângelo, acompanhe a rota deste cometa, falou o bondoso mentor. Creio que, mesmo para um desencarnado em minhas condições, é difícil acompanhar por muito tempo o roteiro de luz da natureza. Minha visão espiritual já está um tanto dilatada, mas mesmo assim. Vamos, Ângelo, voltemos em direção à luz, convidou meu companheiro espiritual. Tomando-me pela mão, conduzi-me a regiões mais elevadas que a nossa, acompanhando o rastro luminoso do cometa, que agora se apresentava aos nossos olhos espirituais como uma estrela de intensa luminosidade. Fomos subindo, até que eu não podia mais acompanhar o meu amigo espiritual rumo a esferas mais sutis, superiores. A estrela acendia cada vez mais e agora eu só poderia prosseguir com o impulso mental do meu mentor. As regiões espirituais que agora eu estava observando eram totalmente diferentes do nosso plano. Parecia que uma música suave irradiava de todas as direções. Indizível alegria se apossava de meu espírito. Não compreendia como um simples cometa ou uma simples estrela pudesse atravessar as barreiras das dimensões e se dirigir para as alturas vibracionais. Agora não podíamos acompanhar mais o seu rastro. Paramos nossa volitação em um posto dos planos mais elevados, nas regiões espirituais. O mentor amoroso apontava-me a direção em que o cometa rasgava o espaço espiritual, dirigindo-se a outras dimensões. Daqui não podemos passar, meu amigo Ângelo. Entretanto, acompanharemos o percurso luminoso desse astro errante da espiritualidade. Quer dizer então que não é um simples cometa que estamos observando? Perguntei num misto de espanto e curiosidade. Sim, meu filho, é um cometa, um astro, uma estrela ou como você quiser denominar. Não importa a forma como descrevemos. É uma luz que não podemos mais acompanhar com nossos próprios recursos. Já estamos muito distantes vibratoriamente de nossa colônia espiritual e não detemos ainda a possibilidade de escalar outros planos mais sutis. Resta-nos observar de longe a chuva de estrelas. Calei-me sem entender o que o companheiro espiritual estava querendo dizer. Se ele que era mais elevado não conseguir ir além, quem diria eu, espírito muito endividado, que me fazia de repórter do além, escrevendo para o correio dos mortais? Observe, Ângelo, falou, apontando na direção da luz astral do cometa, que a esta hora estava irradiando várias cores. Outras luzes vinham ao encontro daquela que observávamos. Parecia que vários cometas faziam uma dança sideral, um em torno do outro. Eram luzes irmãs da luz que nós acompanhamos. Afinal, qual é o significado de tais luzes, com tamanha beleza? Perguntei. É a luz astral de um dos pretos velhos que tão bondosamente nos acendeu durante a nossa jornada na tenda umbandista. Não podemos segui-lo mais. Sua vibração ultrapassa a nossa e vai além de nossas possibilidades. É a luz da simplicidade, do amor e da fraternidade, das quais somos ainda meros aprendizes. Outras entidades elevadas, como ele mesmo, o recebem em nossa visão espiritual um tanto ainda deficiente, só os percebemos como luzes. Não podemos ainda percebê-los como são verdadeiramente. Por isso, uma dessas luzes espirituais assumiu a forma fluídica de um preto velho. Somente assim poderíamos percebê-la. Agora, no entanto, está retornando à sua esfera irradiante, quem sabe, para assumir outra missão em nome do eterno bem. Só agora eu tinha uma noção a respeito das entidades espirituais que assumem certas tarefas em outros planos da vida. Faltava-me ainda muita experiência para compreender os planos de Deus para os seus filhos. Retornamos à nossa colônia espiritual com a lembrança das esferas superiores, agradecendo em nossas preces pela oportunidade que Deus nos havia concedido de conviver, por algum tempo com as luzes de Aruanda. Fim.